Estação de monta, este é o assunto da entrevista da semana. A minha convidada é a Alessandra Nicásio, médica veterinária, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Canal do Boi e eu já inicio essa conversa querendo saber como planejar a estação de monta. Primeiro é um prazer estar aqui de volta, e para falar de estação de monta é sempre mais gostoso ainda. Assim, o mais importante para você planejar a estação, você tem que pensar nos animais, né? Então, organizar as suas fêmeas, separar as fêmeas, e principalmente você tem que decidir que acasalamentos você vai fazer. Por quê? Se você vai trabalhar com monta natural, você precisa ter os touros com o exame andrológico, né? E em boas condições e aptos à reprodução. Se você vai trabalhar com inseminação artificial, você tem que ter todos os insumos já providenciados, já comprar tudo, ter o sêmen à disposição, tem que ter tua mão de obra já disponível, você tem que saber quem vai fazer o serviço. Então, você tem que pensar com antecedência como você quer trabalhar, e aí você, sabendo o que você quer fazer, você organiza os seus animais e você vai selecionar os animais que você vai trabalhar, selecionar a forma de trabalhar. Por isso que muitos dizem, até você, quando eu te entrevisto lá na Embrapa, né, Alessandra, que a estação de monta ela acaba organizando a rotina da fazenda do ano todo. Organiza porque você passa a ter pontos de controle, pontos principais de manejo. Então, você tem, com a estação de monta, você tem a época dos acasalamentos. Então, são 3, 4 meses em que você tem os acasalamentos acontecendo. Com isso, você vai ter o período em que vão ter os partos também. Então, os partos vão estar concentrados, você tem todo o manejo de partos que você organiza e que você concentra. Em função disso, você tem bezerros em tamanhos e idades mais próximos. Certo. Então, isso facilita os seus manejos sanitários, você facilita a parte de vacinação, vermifugação, a desmama você facilita, você organiza bem os seus manejos, você organiza bem sua mão de obra, você tem momentos para fazer, por exemplo, diagnóstico de gestação, e com isso você consegue controlar melhor o teu rebanho, você consegue organizar até os teus descartes das tuas matrizes. Então, organiza tudo. O principal benefício que a gente fala da estação de monta, na verdade, é esse favorecimento da organização. Porque isso você não tem como mensurar, porque não é um custo, não é um benefício financeiro, mas te favorece para que você venha a ter benefícios financeiros depois. Alessandra, a questão de clima, região, tudo isso proporciona aí maiores índices de prenhez? Não, eu não diria que maiores índices de prenhez por conta do clima. Se você souber trabalhar com o clima a teu favor, isso não vai te atrapalhar. Certo. Tá? O importante é você fazer a estação de monta num período adequado nutricionalmente para tuas matrizes. Então, quando você tem uma estação climática, né, um clima em que você tem período de seca e período de águas muito fortes, muito marcantes, você tem um prejuízo muito grande da pastagem no período da seca. Então, é importante que você espere essa pastagem recuperar um pouco para você poder começar a tua estação de monta numa condição nutricional adequada. Tá? O importante é você pensar na questão nutricional para suas vacas. Por quê? Elas vão nutrir os bezerros no começo. Então, elas têm que estar bem nutridas para poder produzir o leite e dar esse aporte inicial do desenvolvimento do bezerro. Touro e vaca, Alessandra, nesse período é importante. Não tem aquilo de dar atenção só para o touro que vai cobrir a vacada, que é um touro que cobre 50 matrizes, enfim. Não pode colocar vaca velha nesse rebanho, tem toda essa questão. Além de exame andrológico dos touros, então o pecuarista ele tem que ficar bem atento. É importante a gente ter em mente que a estação de monta tem dois grandes atores aí, que são os reprodutores e as matrizes. A gente não pode focar só em um ou só no outro.
Você pode focar só em um ou só no outro quando você toma as decisões, por exemplo, de descarte. Certo. Mas antes e durante a estação de monta, os dois são atores principais. Então, você tem os touros em boa condição reprodutiva porque você fez o exame andrológico previamente. Você sabe que eles estão aptos. Você fez o exame ginecológico das suas matrizes. Você sabe as condições reprodutivas das suas matrizes. É isso que importa. Você tem que saber, você tem que dar condição para que os dois estejam expressando a sua condição reprodutiva. Ou seja, eles têm que estar bem nutridos, eles têm que estar com boa saúde. Senão, não tem como. E como o produtor ele decide se ele faz uma monta natural ou a inseminação artificial ou até mesmo em tempo fixo? O que ele deve levar em consideração? Muita coisa. Um ponto que é extremamente importante é a estrutura que ele tem na fazenda. Ele tem estrutura para trabalhar, por exemplo, com uma observação de cio ou com uma inseminação em tempo fixo. Quando eu falo em estrutura, eu não estou falando só de curral. Certo. A gente tem que pensar em condição de cerca, em tamanho de lote que ele tem condição de trabalhar. Você fazer observação de cio em lotes muito grandes é muito difícil, não é muito interessante. Para trabalhar com a IATF, você tem que pensar e também não adianta você ter um número excessivo de animais, um lote muito grande, e aí a tua equipe não dá conta de fazer o serviço. Então, você tem que conhecer a tua estrutura física e a tua estrutura pessoal para fazer aquele serviço. Se você vai contratar a mão de obra, a tua mão de obra vai te falar do teu programa de reprodutivo, eles vão dividir os lotes. E você tem que dar, por exemplo, uma estrutura de pastagem, para você conseguir separar nos lotes que a equipe precisar trabalhar. Se você vai trabalhar com monta natural ou com inseminação artificial, é uma opção sua, em função da tua infraestrutura e em função do investimento que você pode fazer. Quando você trabalha com monta natural, você investe no touro. São técnicas, então, são ferramentas diferentes, né? São ferramentas diferentes, são necessidades diferentes. Só a monta natural, você se preocupa só com o touro. Então, você tem que ter touro em quantidade e condição para cobrir todas as suas matrizes. Se você for colocar uma inseminação artificial, você tem que pensar na inseminação artificial e no repasse que você vai fazer. Se você vai trabalhar só com a inseminação artificial ou se você vai fazer um repasse com touro. E aí você tem que se preocupar com as duas coisas. Ok, tá? então. Você se preocupa tanto com os touros quanto com a inseminação. Ok, então, Alessandra, olha, eu quero agradecer as suas informações, porque agora a gente está nesse período, né, de estação de monta, preparação, muitas fazendas já estão realizando a estação, outras vão iniciar, né, a gente sabe que é um período aí bem puxado para quem está na fazenda, e eu tenho certeza que essa entrevista vai auxiliar muitos produtores. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, Alessandra. De nada, Embrapa está sempre à disposição de vocês. É verdade, a gente sabe. Agradeço as informações e lembrando a você que está acompanhando essa entrevista para acessar as nossas redes sociais, está ligado na nossa programação e no nosso portal sba1.com. Tchau, tchau, até a próxima.